Abre a sua Bíblia, já desembanha a sua espada. 1 Samuel 7. Mais uma santa ceia do Senhor, né, irmão? Penúltima do ano. Mais um ano ficando para trás, né? 2020 daqui a pouco acaba e não volta mais. O dia de ontem, os instantes passados já ficaram para trás. O futuro pertence a Deus. A nós cabe o presente, o agora. O que fizemos está feito. Na verdade, não podemos mudar. Mas hoje podemos fazer diferente de ontem. Sim ou não? Melhor, né? Deus espera que a cada dia façamos melhor. Melhor. Não é verdade? 1 Samuel 7. Deus ficou aborrecido com o povo dele. A Bíblia fala que sem sábia direção, o povo se corrompe. Não justifica o povo se corromper por nada. Mas a Bíblia fala que o povo se corrompe quando não tem sábia direção. Quando o povo não é dirigido, conduzido com sabedoria. E a única forma de ser conduzido com sabedoria é pela palavra de quem? De Deus. E o povo sabe quando é pela palavra e quando não é. Sim ou não? Mas o povo é destruído, né, quando não tem sábia direção. Nos dias do sacerdote Eli, foram 40 anos, ele foi um sacerdote omisso, que mimou seus filhos, que não corrigiu seus filhos. Deus falou com Samuel: fala para Eli que eu vou fazer com ele o que eu tenho falado nesses 40 anos. Fala para Eli que o que eu vou fazer em Israel vai fazer com que todas as pessoas tinam até os ouvidos. Os filhos de Eli tornaram-se execráveis, desprezíveis, passivos de castigo e de punição. Esse é o significado de execrável. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, com ele davam mau testemunho, fazia com que o povo perdesse o prazer em servir ao Senhor, em sacrificar ao Senhor, em ofertar ao Senhor. Aí você trazendo para os dias de hoje, você vê que está cheio de sacerdotes aí, ó, que são filhos de Eli, que estão fazendo o povo desanimar, fazendo o povo perder a vontade de congregar, sim ou não? Estão dando mau testemunho. Os filhos de Eli preocupavam-se em encher apenas sua barriga e fazer para eles, não estavam nem aí para o povo e nem aí para o Senhor. Aí o povo começou a se afastar. Deus castigou o povo por isso. Nada justifica se afastar do Senhor e deixar de obedecer ao Senhor, igreja. Nada. Os filhos de Eli dando mau testemunho, Deus falando com Eli, e Eli não os corrigindo, e o povo se afastando. Deus puniu a casa de Eli, Deus puniu o povo. Todos pagamos, irmão. Tudo volta para nós. Tudo que fizermos vai voltar para nós, de bom, de certo, de ruim ou de errado. E Deus falou para Samuel: fala para Eli que eu vou fazer o que eu tenho dito que farei com ele. Por conta de seus filhos, tornando-se seus filhos execráveis, não os corrigiu. Filho é herança do Senhor, filho. Filho tem que saber ser criado. Vamos aproveitar para falar um pouquinho de filho. Hoje em dia você vê uns pais aí criando as crianças aí que dá até nervoso. Mimimi. Conversando com o menino como se fosse adulto. Filho você trata como filho. Você mostra que você é pai e mãe, ele é filho. E exempla ele, ensina ele. Agora é conversinha, que conversa? Você é filho, respeito, assunto encerrado. Tem idade. Fica aí essa coisa besta aí, diálogo. Que diálogo com criança? Que diálogo? Tem que falar, tem que ensinar, mas quando o diálogo está funcionando, é a vara. Fica aí fica essas crianças aí que dão mau exemplo, não sabe se comportar em lugar nenhum, não sabe se comportar na igreja, não sabe se comportar na casa dos outros, não sabe se comportar em ambiente nenhum, porque os pais não ensinam. Os filhos de Eli eram assim, ó. Dava mau testemunho onde estava. Deus matou Eli, matou os 2 filhos de Eli e matou a esposa de um dos filhos dele no mesmo dia.
Deus suscitou os filisteus contra Israel, atacaram Israel. Aí saem os dois filhos de Eli, Rofine e Finéias, com a arca da presença do Senhor, né, à frente da batalha, foram mortos. Eli estava sentado na porta da tenda, na porta da igreja, quando soube que seus filhos foram mortos e que os filisteus levaram a arca. Ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Olha que morte esquisita. Ele era gordo. Como que cai da cadeira e quebra o pescoço? Você cai da cadeira, você cai de lado, você cai de costa. Ah, foi um tombo muito estranho, né, velho? Para cair de cabeça da cadeira e quebrar o pescoço. E a esposa de Finéias, quando soube que os filhos morreram, que o sogro morreu, que a arca foi levada, ela que estava grávida entrou em trabalho de parto. E aí quando o filho nasceu, falou, o nome dele vai ser Icabô. Icabô mesmo para eles. E morreu também. Deus falou, vou começar e vou acabar. Deus falou, eu tinha dito para Eli que o sacerdote ia permanecer na casa dele e na descendência dele para sempre, perpetuamente. Mas agora, longe de mim fazer tal coisa. Olha o perigo de aborrecer o Senhor. Deus falou, agora não. Agora eu vou acabar com a casa dele. Os que eu não matar, está na Bíblia, filho. Está em Samuel, está em Crônicas. Deus falou, os que eu não matar, vai ser para desprezo da casa de Eli, para vergonha. Olha como que esse homem aborreceu o Senhor. Deus foi longânimo com ele, mas ele não tomou tento. E a arca foi levada, os filisteus levaram a arca. E aí israelitas morreram nessa batalha, Israel chorando, a arca foi levada pelos filisteus. Olha o que Deus permitiu acontecer. Que a arca que representava a presença dele, o Senhor que está entre os querubins em cima da arca, não é? A arca que dentro dela tinha um pote de maná, as tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão. Deus permitiu os filisteus levarem. Os filisteus levaram para uma das cidades dele, né, de 5 príncipes, colocaram no templo do deus Dagon. Aí de madrugada levantaram, estava lá o deus, a estátua lá de cara no chão. Pá! Puseram a estátua de Dagon de pé, no outro dia voltaram, ela estava caída de novo de cara, em frente à arca da aliança do Senhor, só que toda despedaçada. E Deus começou a ferir os filisteus com tumores. E aí um pegou, eu não quero essa arca na minha cidade, mandou para a cidade de outro príncipe, Deus os feriu, mandou para outro, Deus os feriu, até passar por todas as 5 cidades. O que nós aprendemos com isso? Olha como que tem gente que insiste no erro, né? Tá vendo que tá dando errado, tá insistindo, né? Acha que mudar a estratégia, mudar o jeito vai melhorar. Não, só melhora quando se enquadra na palavra de quem? De Deus. Pode tentar fazer qualquer coisa, qualquer estratégia que não vai dar certo. E aí quando eles viram que a coisa estava feia, decidiram mandar a arca de volta para Israel. Aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos colocar num carro e colocar 2 vacas para puxar. 2 vacas que nunca puxaram um carro de boi. Arrumaram um carro, colocaram a arca dentro do carro, fizeram imagens de tumores, né, de ouro, imagens de ratos de ouro, colocaram numa arca para oferta ao Senhor, por expiação dos pecados deles, por terem trazido a arca. Falou, se as vacas seguirem caminho sozinhas até Israel, isso que nos aconteceu veio do Senhor. Agora, se as vacas não seguirem o caminho até Israel, isso foi mera coincidência. Deus está corrigindo, Deus está pesando a mão, Deus está dando sinais, mas tem crente achando ainda que é coincidência. Coincidência não existe. Guarda isso, sempre fala coincidência, não existe. Aí colocaram as vacas que nunca puxaram o carro, colocou no carro, e os 5 príncipes foram acompanhando. As vacas foram direitinho, até chegar em Israel. E entrou na cidade de Bet-Semes. E aí estavam no campo colhendo, viram a arca chegando, se alegraram, chamaram os levitas, porque são os levitas, descendentes da tribo de Levi, que podem cuidar da arca, os coatitas, né? Descendentes do filho mais velho de Levi, Coate. Colocaram sobre uma pedra, mataram as vacas, sacrificaram ao Senhor, queimaram o carro, e todo mundo se alegrando. E aí eles resolvem olhar dentro da arca. E não pode, filho, olhar dentro da arca. Só o sumo sacerdote. Tudo isso está bem ensinado desde o princípio, quando Deus mandou fazer a arca, quando Deus instituiu o tabernáculo, a adoração, o modo de adorar, de servir o Senhor, o altar, a mesa, o candelabro, tudo que fica no Santo dos Santos. Ninguém podia olhar dentro da arca. Só o sumo sacerdote. Ninguém podia tocar na arca.
Só o sumo sacerdote, os coatitas, descendentes de Levi, como era Moisés e Arão, poderiam carregar a arca em varões. Os utensílios, só para você ter um pouco de conhecimento, saber como as coisas funcionam, para entender a palavra. Os utensílios da tenda da congregação eram embalados, enrolados em cortinas, em mantos, e passavam-se argolas por todos os utensílios, varões de ouro, e os coatitas podiam apenas pegar nos varões e transportar nos ombros todos os utensílios da casa do Senhor, inclusive a arca da aliança. Eles podiam carregar, mas tocar apenas nos varões, não podiam tocar em nada, na arca, nem na mesa, nem no altar, nem no candelabro, nem em nada. Só pegar nos varões e carregá-los, e só os coatitas podiam carregá-lo. Coatitas, descendentes de Coate, Levi, terceiro filho de Israel, de Jacó, teve 3 filhos. O mais velho, Coate. Então os coatitas eram encarregados de carregar as coisas santas do Senhor, de transportar. Mas só o sumo sacerdote podia tocar, embalar, passar os varões pelas argolas. Aí os coatitas podiam pegar e transportar. E ninguém podia olhar também dentro da arca. A arca chegou em Bet-Semes. O povo abriu a arca, filho. Olha como que as pessoas vão perdendo o respeito com Deus. Olha como que as pessoas com o tempo vai achando que a palavra de Deus vai caindo por terra. A palavra de Deus vai sendo invalidada. Resolveram olhar dentro da arca. Por que resolveram olhar dentro da arca? Porque foi parar na terra dos filisteus, então Deus deixou de ser forte. Então a arca agora já não é mais tão santa, porque foi parar lá na terra dos filisteus. Está vendo como que tem crente que é manipulado facilmente pelo diabo, filho? Perde o temor do Senhor e acha que a palavra já não está tendo mais a mesma valia. 50.070 homens Deus matou em um só dia porque olharam dentro da arca do Senhor. A arca foi até os filisteus porque Deus permitiu. Sabe que eles esqueceram que Deus feriu todos os filisteus? A Filistéia inteira? Não podemos esquecer que o nosso Deus não muda, filho. Tempos passam, gerações passam, as pessoas mudam, sistemas mudam, as coisas vão mudando, o clima, o tempo, as pessoas, essas coisas vão ficando esquisitas, mas o nosso Deus é o mesmo desde sempre, Ele não muda, e nós já vimos esse dia que a palavra dele não muda. Jesus falou, vai passar até que dure esse céu, essa terra, não vai cair um tio dessa palavra, ou um jota. As pessoas esquecem. 50.070 homens de Bet-Semes foram mortos porque resolveram olhar dentro da arca. Estava escrito que não poderiam olhar, e olharam, perdeu o temor. Quando se perde o temor, faz coisas absurdas, faz coisas terríveis aos olhos do Senhor. E Deus na mesma hora os puniu, filho. Quando a arca chegou, ficaram alegres. E agora 50.070 homens mortos. Sabe o que eles falaram? Quem pode estar de pé na presença deste Deus Santo? É Deus Santo, filho. Quem pode permanecer de pé perante esse Deus Santo? Quem escolher andar em santidade com Ele? Diga glória a Deus. Quem pode estar de pé perante esse Deus Santo? Quem escolher andar em santidade, descontaminado do mundo, deixar o pecado e servi-lo e buscá-lo de todo o coração, esse pode estar de pé perante este Deus Santo, sem risco de morte, vai ser aceito por Ele. Aí sabe o que eles fizeram, os moradores de Bet-Semes? Olha só, não é por acaso que a arca foi até lá, Deus tinha algum plano com essa arca em Bet-Semes. Sabe o que eles fizeram? Mandaram cartas para a cidade seguinte, Kiriat-Jearim, falando, não vamos ficar com a arca, estamos enviando a arca para vocês. Eles escolheram se afastar de Deus, afastar Deus deles, ao invés de se santificarem. Não é assim que estão muitos crentes nos dias de hoje? Prefere abandonar o Senhor, abandonar os cultos à casa do Senhor, do que aceitar repreensão, correção e se colocarem de acordo com a palavra de Deus. Não é assim, filho? Que muitos têm feito? Ao invés de se santificar, ao invés de obedecer, de o temor crescer no coração, preferem abandonar, parar de ouvir, deixar. Foi o que os moradores de Bet-Semes fizeram. A arca podia ter entrado em qualquer cidade do país de Israel, mas as vacas foram até Bet-Semes, não é por acaso. Deus tinha um propósito ali, sim ou não? Receberam com alegria, mas não com temor. Não trataram conforme a lei e a palavra do Senhor.
E aí Deus os feriu, porque Deus é se ensina ou não, filho? Não importa. E aí o povo fica apavorado. O que o povo tinha que fazer? Se enquadrar com a palavra. Vamos ver o que a palavra fala direitinho. Procurar um sacerdote que sabe, vamos nos enquadrar e vamos ficar com a arca, que a arca da aliança representava a presença do Senhor na terra. Diga glória a Deus. Que se assentava sobre os querubins, os 2 querubins sobre a arca. Mas acharam melhor mandar a arca embora e continuar vivendo a vida do jeito deles. Tem uma crentaiada assim, não tem? Prefere lançar a palavra para trás das costas, não congregar, não se firmar e seguir a vida do seu jeito. E do jeito deles eles vão para o inferno, sim. Vão perder a salvação, sim. A arca chegou em Kiriat Jearim e foi para a casa de Abinadab, levita, e consagraram seu filho mais velho Eliezer para cuidar da arca. Olha só, chegou em Bet-Semes, igual eu falei de Raabe, né? Raabe não desperdiçou a oportunidade, né? Os moradores de Bet-Semes podia estar com a arca ali. Só Deus sabe o que Deus iria fazer ali, né? O plano que Deus tinha para aquele povo. Mas preferiram seguir sua vida do que se adequar à palavra de Deus e tratar Deus com respeito, com zelo. Capítulo 7, versículo 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab. Olha só o levita. A arca foi para a casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca foi para Kiriat, foi para a casa de Abinadab, um levita, coatita, e consagraram seu filho mais velho Eliezer para cuidar da arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. 20 anos a arca ficou em Kiriat Jearim. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Você sabe o que são 20 anos, igreja? 20 anos a arca em Kiriat Jearim, 20 anos a arca na casa de Abinadab, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor, e nada acontecia. Uai, Deus deixou de ser Deus? Nada, o povo lamentando após o Senhor. Mas Deus não faz nada. Deus não age. Por que será que Deus não faz nada? Não tem esse negócio de Deus não faz nada, filho. Deus nos permitindo viver mais um dia já está fazendo muito, sim ou não? Deus nos permitindo mais um dia de culto, principalmente, a pessoa ainda fala que Deus não está fazendo nada. Deus podia permitir a pessoa já morrer no pecado, já morrer separado dele, aí já vai para o inferno, já se perde para frente. A pessoa, Deus não está fazendo nada. É a mentalidade dos crentes de hoje. Deus fazer muito é fazer prosperar, porque esperam em Deus para essa vida. Acha que Deus está aí para resolver essa vida, só para prosperar, para dar uma boa vida, uma tranquilidade, não é? 20 anos o povo lamentando. Por quê? Porque não aprende a servir o Senhor de coração. Porque não aprende a lidar com as coisas do Senhor. Porque não aprende a seguir conforme Deus ensina. Nem tenta, outros nem querem saber. 20 anos se passaram. A arca em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. 2 Samuel 6. E aí Davi se torna rei. Davi conquista, toma, finalmente, né, Davi, só com Davi, a cidade de Jebus, ou seja, cidade de Jerusalém. Mata os jebuseus, expulsa os jebuseus, porque até nos dias de Davi, o jebuseu estava lá no meio de Judá, na cidade de Jerusalém. Davi toma a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, e Davi fala: vou trazer a arca para Jerusalém. Porque nos dias de Saul não a buscamos. 40 anos de reinado de Saul e não se buscou a arca ficou esquecida. 20 anos na casa de Abinadab. Olha que reinado fracassado.
Nos dias de Saul não a buscamos. Nos dias de Saul as pessoas não buscavam a Deus. Por quê? Porque o rei não se importava em buscar a Deus. E aí o povo seguia. Não é verdade? O povo seguia. E o rei foi para o buraco, o povo ia para o buraco junto. Vamos fazer subir a arca, trazer a arca. Em 2 Crônicas fala que quando Davi decidiu trazer a arca para a cidade dele, para Jerusalém, ele consultou os capitães, consultou o povo, e todos acharam aquilo certo, aquilo bom, trazer a arca para o Senhor, restaurar o culto ao Senhor, edificar uma tenda para ela em Jerusalém, ali colocar a arca. Davi fez tudo isso, preparou, consultou os capitães, o povo, todos se alegraram e foram buscar a arca na casa de Abinadab. Versículo 1. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Olha aqui, já começou errado, filho. Davi já começou errado consultando o capitão. Como trazer a arca, como fazer. Capitão entende de exército, sim ou não? Entende de guerra, estratégia de guerra. Guarda isso na sua cabeça, no seu coração. Não tem como começar uma coisa errada, fora da palavra de Deus, e achar que vai terminar bem. Não vai. Pode até parecer que está bem durante um tempo, muito tempo, mas uma hora Deus manda a conta. Uma hora o resultado vem, filho. Não tem como terminar certo o que começa errado. Não tem como se dar bem naquilo que está errado. Não tem como orar pedindo isso, pedindo aquilo, se está andando errado. Foi consultar capitão. E aí falaram, faz um carro novo, um carro novinho, porque o Senhor merece o melhor. Onde que Deus falou que carrega a arca sobre carros? É sobre varões de ouro, colocado pelo sumo sacerdote nos ombros dos coatitas, da tribo de Levi. Ah, mas os filisteus colocaram no carro. Tá bom. O pessoal lá fora faz assim, nós vamos fazer assim também. Vamos adequar a igreja para que as pessoas lá de fora se sintam melhor. Vamos começar a agir igual eles? Quem sabe eles não vêm para dentro, né? Vamos fazer aí umas festas juninas gospel, umas baladas gospel, uns encontrão gospel, não é? Vamos fazer os negócios aí, quem sabe, né? Conforme eles fazem, quem sabe assim eles não vêm. Desde o princípio essas coisas existem, igreja. Desde o princípio Satanás opera nos corações daqueles que não têm um coração inteiro para Deus. Faz um carro novo. Onde está escrito, Davi? Que a arca onde Deus escreveu. Ah, novos tempos, mas a palavra é a mesma, não esquece. A palavra é a mesma. Tem pastor falando que a Bíblia precisa ser revisada, já viu esse absurdo aí? Nós estamos no fim dos tempos. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é perfeita. É de Deus, escrita por Deus. Quando é que uma palavra do Todo-Poderoso vai ficar ultrapassada? Quando é que uma palavra de Deus precisa ser revisada pelo homem? O que é o homem? Senão um pó. Onde está escrito, Davi? E por que você não foi consultar as pessoas certas? Quem entende das coisas de Deus são levitas, sacerdotes, pessoas instruídas para isso, não capitão de exército. Capitão de exército, Deus deu dom para obras militares. Põe num carro novo. Vamos fazer igual os filisteus aí, ó. Não tem muito crente vivendo como o povo lá fora? Sim ou não? E por não se executar de imediato o juízo, foi isso que aprendemos no último culto também, né? Por isso o coração do homem está sempre disposto a fazer o que é mal e errado. Puseram a arca num carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, ficou na casa de Abinadab 20 anos, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus quer o seu melhor louvor, a sua melhor servidão, o seu melhor compromisso, o seu melhor tempo,
Não se compra a Deus com um carro novo, com uma boa oferta. Claro que temos que ofertar sim, mas não para comprar, para agradar o Senhor, para honrá-lo, para demonstrar honra, reconhecimento, respeito. Carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus. Está vendo, filho? Começaram errado. Deus falou alguma coisa? Davi, você está consultando as pessoas erradas. Deus não falou. Deus falou, Davi não pode carregar no carro. Falou não. Por quê? Porque Deus já tinha falado lá atrás. Já está escrito como proceder. Você acha que Deus vai ficar falando comigo e com você, filho? Já falou, está ali, ó. Você acha que Deus vai ficar de nhen? Deus vai ficar paparicando a gente, andando atrás da gente? Opa. Não, já está ali, ó. Já falou. Falou uma vez. Assunto encerrado. Para Deus, já sabemos, já conhecemos. Já não estamos na ignorância acerca daquele assunto, acerca de tudo. Deus está acompanhando o negócio. Tudo errado e Deus acompanhando. Não é? O crente vivendo tudo errado aí, Deus só acompanhando. Deus só observando. Crente cheio de ideia ruim na cabeça e no coração. E Deus só observando. A arca no carro de boi. Eles tocando. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus. Deus está de olho na minha vida e na sua, filho. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando. Está só dando uma olhada, está contemplando você e a mim a todo momento, os bons e os maus. Veja aí. E levando a arca da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos. E o povo se alegrando e pulando, instrumento tocando, louvor, adoração. Então o povo realmente estava alegre, porque a arca estava sendo levada para a cidade de Jerusalém, para a capital de Israel. Davi tinha feito um tabernáculo novo, o povo estava alegre. A arca representa a presença de Deus, filho. A presença de Deus na vida de qualquer um traz alegria, verdadeira alegria. Está vendo? O povo bem intencionado, o povo alegre, o povo feliz, o povo saltando de alegria. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos, todo tipo de instrumento. E chegando à eira de Nacon, um lugar, um caminho meio ruim, né? E a carroça começou a balançar. Por isso que tem que carregar nos ombros dos coatitas. Não num carro e boi puxando. E chegando à eira de Nacon, estendeu usar a mão, a arca. Balançou, usar, falou, vai cair, pôs a mão na arca. Não pode tocar, usar. Só o sumo sacerdote. Você pode carregar com varões. Você não pode tocar, usar. Está escrito. Por que você esqueceu disso? Ah, os filisteus tocaram. Ah, veio no carro. Está vendo como que tem muita gente que vai ficando assim meio que apagadão na fé, religioso, e vai começando, o diabo vai pôr no coração que pode, tudo pode, o que tem, nada a ver. A pessoa devagarzinho vai se habituando a desobedecer. Não é assim que começa? A pessoa devagarzinho vai se habituando a relaxar. A pessoa devagarzinho vai se habituando a fazer do jeito dela. E Deus só acompanhando. Aí os bois tropeçaram, como fala em Crônicas também, deu aquela sacudida. Você acha que Deus ia deixar a arca dele cair no chão, se esparramar pelo chão? Jamais. Que é isso? Deus permitiu a arca ser levada pelos filisteus para dar uma lição para os israelitas. E castigou todos os filisteus e envergonhou o Dagonzão, Deus deles lá estátua. Pois os filisteus puseram a arca de volta e com oferta ao Senhor no carro, e a arca voltou em segurança. A arca foi na Filistéia, no estado dos filisteus, passou por 5 estados para lá e para cá, e Deus cuidando da arca. Será que Deus vai deixar cair do carro, despedaçar, abrir, para todos verem que tem lá? Aí a pessoa vai falar, Uzá teve boa intenção, pôr na mão na arca. Realmente, tem um ditado no mundo que é muito certo: de boa intenção o inferno está cheio. Realmente.
O que adianta ter boa intenção, mas não praticar? O que adianta ter boa intenção, mas não praticar a justiça de Deus, não fazer de acordo com a palavra de Deus? O que adianta? Não é verdade? Até tem boa intenção, mas não tem atitude. E quando tem atitude, não é de acordo com o ensinado por Deus, então o que adianta? Tem muita gente que até tinha boa intenção, tinha intenção de servir ao Senhor, tinha intenção de ser firme, tinha intenção de ser fiel, tinha intenção de servi-lo, tinha intenção de ser obreiro, mas ficou só na intenção e morreu sem fazer a vontade do Senhor e foi para o inferno cheio de boas intenções. Pode ter certeza que está cheio de gente lá de boa intenção. Teve boa intenção, mas nunca tomaram uma atitude certa. Nunca assumiram uma postura correta perante o Senhor, esse Deus santo. E chegando à eira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois a deixavam pender, balançando. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Ó. Mas estava todo mundo alegre, todo mundo feliz, mas o Deus é o mesmo. Independente do que está acontecendo, Deus continua. Se ensina ou não, o crente pode relaxar e achar que pode fazer as coisas do jeito dele, relaxado, o dia que der, e só que ele esquece também que Deus é o mesmo e não muda. O que Deus escreveu na palavra, Deus vai cumprir e vai executar. Ah, tadinho, foi boa intenção, não vou fazer nada com ele não, né? Não, Deus não existe isso não, filho. Se ensina ou não, não pode pôr a mão, colocou, Deus matou na hora. Então a ira, tá vendo? Tem gente que fica, Deus é amor, tem gente que até hoje não acredita que Deus ficou irado na hora, filho. O pessoal estava ali louvando, adorando o Senhor, na presença do Senhor, aí um vai e põe a mão na arca, aí Deus foi irado na hora. Com certeza Deus já estava aborrecido do jeito que começou as coisas. Aí Uzá vai lá e mete mãozão na arca dele que não pode. Ah, fala sério. Deus, a Bíblia fala, é um Deus terrível, igreja. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência. Olha, Deus o matou por imprudência. Tem que ser prudente. A Bíblia fala que tem que meditar no livro da lei de dia e de noite, para nos conduzirmos nessa vida com prudência, de acordo com ela. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E daí, se o povo estava todo alegre, Deus é Deus, filho. Ele assim ensina ou não. Feriu ali por essa imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá. Rapaz, uma brecha foi aberta em Uzá. Deve ter sido uma morte estranha. Será que o Senhor passou um podão, uma espada, um anjo, alguma coisa, que o Uzá foi aberto? Caiu aberto, rotura. A Bíblia é cheia de coisa tremenda, né, igreja? Que deixa bem claro o caráter desse Deus poderoso e santo. Nós só vamos errar e cometer os mesmos erros se nós quisermos. E a nossa punição vai ser mais grave, porque nós já conhecemos, nós já temos exemplo, nós já temos sido ensinados, advertidos. Abriu rotura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá. Estava todo mundo alegre e feliz, agora está todo mundo contristado. Por que será que muitas vezes, né, o que começa com entusiasmo, motivação, alegria, não é? Termina com descontentamento, chateação, tristeza, e às vezes até em fatalidade, como no caso de Uzá. Por quê? Por que muitas vezes? Resposta é simples: desrespeito para com a palavra de Deus. Começa tudo muito lindo, organizado, entusiasmado, não é? Animado, motivado, todo mundo alegre, está sendo bem planejado, bem idealizado. E muitas das vezes termina com tristeza, frustração, descontentamento e às vezes com fatalidade. Por quê, né? Porque faz em desrespeito à palavra de Deus. Porque não se preocupa em fazer no temor do Senhor. Está preocupado só em proporcionar um bem, uma realização material, mas não está preocupado se está agradando a Deus, se está de acordo com a vontade de Deus. Aí por isso que o que começa bem termina ruim.
termina mal. O que começa errado nunca vai terminar bem, filho. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E aí Davi falou: vamos parar com isso agora, está tudo errado. Davi entendeu. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor. Falou: não, vou me preparar direito, vou procurar saber. Está errado, hein? Está vendo? Ele não insistiu no erro. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu, um outro levita que morava ali perto. Obed-edom. Davi falou: leva a arca para a casa dele. Ele pega a arca, ele tira, ele cuida dela até a gente entender direitinho como que faz. E aí a gente busca a arca. E aí depois Davi foi consultar quem? O sacerdote, foi consultar o livro da lei, a palavra do Senhor. Aí ele viu como que faz. Falou: nossa, fizemos tudo errado, hein? Sabia. Às vezes o crente se faz desentendido, não é? Sim ou não? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Quanto tempo que a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Levita. Igual Obed-edom, levita. A mesma arca. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom em tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E aí depois disso, ó, Deus está abençoando Obed-edom. Davi falou: pô, está na hora da gente trazer a arca. Já sabemos como fazer. Vamos trazer. Aí dessa vez foram buscar a arca da forma certa. Trataram da arca, das coisas santas de forma certa e trouxeram para Jerusalém. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Deus falou: quando colocar a arca nos ombros, deu 6 passos, sacrifica bois e carneiros a mim. Mais 6 passos, sacrifica de novo. Mas assim demora muito. Mas foi assim que Deus falou. No carro é mais rápido, mas no carro morre. Do nosso jeito, mais rápido, mais simples, mais cômodo para nós, nunca vai terminar bem. Vai ficar ruim sempre. A vida vai amargar sempre. Mas do jeito de Deus, pode até, vamos dizer assim, como muitos pensam, trabalhoso, né? Cheio de coisinha. Mas é o único jeito que vamos estar fazendo com segurança e bons resultados vão vir. Deus vai nos dar bons resultados. Não é? Pode ter pressa não, filho. Tem que ter desejo de saber como que faz e fazer de acordo com a vontade do Senhor e esperar nele. Diga glória a Deus. 6 passos sacrifica, 6 passos sacrifica, e assim vai. Esse é o jeito certo, no ombro dos coatitas. Sem ninguém tocar na arca. Sem nenhum curioso. Nenhum curioso para ver o que, é que tem lá dentro. Demonstrando completo respeito e temor para com as coisas de Deus. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Davi tirou a roupa de rei, a capa vermelha, coroou o cetro e colocou uma roupa de linho comum. E pôs um éfode sacerdotal, estava como uma pessoa comum. Olha a humildade, a simplicidade. Davi, né? E ali ele saltava, e ali ele pulava de alegria no meio do povo. Olha a alegria que Deus transmite quando a coisa está certa. Meu filho, você pode estar passando pelo perrengue que for. Se Deus está na sua vida, a alegria não te deixa. Diga glória a Deus. Você está no perrengue, você está na dificuldade, mas você tem alegria. Deus te alegra, você está feliz. E você sabe que no final tudo vai cooperar em seu favor. Diga glória a Deus. Oh, e saltava, e pulava, e aquela alegria. Pô, roupa simples, não quis estar lá como rei não. Sou um simples e humilde servo do Senhor. Diante do Senhor não tem rei, não tem nada, filho. Tem servos humildes, devotados. E pulava e saltava. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Olha aqui. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, quero chamar a atenção para você, para esse tipo de gente aqui, ó. Esse tipo de gente igual Mical. Não participa, fica só olhando da janela, para criticar,
Quem está fazendo que é certo? Não tem vontade de fazer, não tem ânimo, gosta de criticar. E o pior, sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, casada com ele, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Olha lá, onde que o rei está? Em vez de estar aqui olhando como rei, uma majestade, acompanhando sério, com o cetro na mão, a coroa, está lá igual um vadio, um qualquer. Chamou ele de vadio, de vagabundo. Falou com ele: você se comportou igual um vadio, um vagabundo, dançando perante as servas e servos do Senhor. Se portou como um qualquer, o desprezou. Você tinha que estar lá, Mical, junto dele, se alegrando. Como ele estava alegre e feliz, porque realizou o desejo de trazer a arca do Senhor para a cidade que o Senhor o deu, para colocar na tenda que ele preparou para o Senhor. E aí o desprezou, está parecendo um vadio, um qualquer, aí ó, vestido assim, de forma simples, no meio do povo. Ele falou: quanto mais eu puder me humilhar, vou me humilhar perante o meu Senhor, me alegrar na presença dele. Sabe, igreja, tem gente que não sabe lidar com a alegria dos outros. Tem gente que não consegue ficar feliz com a alegria dos outros. Sim ou não? Você tem que aprender a lidar com essas pessoas. Como que eu lido com essas pessoas, pastor? Desprezando? Não. Corta laço de intimidade. Não compartilhe as suas coisas, seus sonhos. Não conte para ela. Porque tem gente que não gosta de ver você feliz, sim ou não? Tem gente que não tem prazer na felicidade dos outros. Isso é um demônio, só pode ser. Tem gente que fica com raiva quando você é abençoado, sim ou não? Então você tem que aprender a lidar com essas pessoas. Não conta as suas coisas, não conta as bênçãos que Deus te dá. Tem gente que ouve você contar uma bênção, fica ali chateado, não fica feliz. O crente verdadeiro, ele se alegra. A Bíblia fala que o crente verdadeiro, ele se alegra com a alegria do outro crente. O crente verdadeiro tem prazer em ver o outro crente sendo abençoado. Mas tem gente que não. Tem uns que escondem, igual Aitofel, né? Coisa, né? Aí você só vai descobrir lá na frente, quando uma oportunidade, né? Aitofel guardava um ódio de Davi terrível, desejava matá-lo, mas ficava do lado de Davi como o melhor amigo, amigo íntimo, meu amigo íntimo em quem eu confiava. Aí no dia da rebelião de Abisalão, Aitofel aproveitou a oportunidade, foi para o lado de Abisalão, falou: me dê alguns homens, eu vou atrás de Davi seu pai, vou matá-lo, vou pegá-lo cansado. Aí que ele mostrou realmente. Agora tem uns que é igual o Caim, né? Já é na hora. Você conta a benção, você fala de uma benção na sua vida, a pessoa já mostra, o semblante já descai na hora. Igual o Caim, né? Deus falou que por que descaiu o seu semblante, Caim? Por que Caim descaiu o semblante? Porque Deus o rejeitou? Ele e a oferta dele? Não. Porque Deus aceitou Abel e a oferta de Abel. Abel foi abençoado, por isso que Caim ficou chateado. Caim não estava nem aí porque ele fazia com Deus, mas quando ele viu o irmão abençoado, aceito por Deus, a oferta dele aceita por Deus, ele ficou chateado, descaiu o semblante. Está cheio de gente assim, filho. Você fala: meu celular novo, a pessoa, eu estou comprando um carro novo. Cheio de crente, sim. Igual Mical, ó. Não consegue se alegrar com a alegria dos outros. Não consegue, não tem prazer na alegria dos outros. Como que terminou Mical? Pessoas desse jeito, que não tem prazer na alegria dos outros, que não gosta de compartilhar a alegria dos outros, que não torce para a felicidade, para o bem dos outros. Termina assim, versículo 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Tem uma vida estéril, não realiza nada nessa vida. Porque nós temos um Deus, filho. Nós temos um Deus que observa tudo e retribui cada um segundo as suas obras. Isso é coisa grave. Não gostar de ver o outro prosperar e ser abençoado. Isso é maldade. Isso não é de Deus. Não é de Deus.
O que Deus tem para você vai ser para você, filho. O que Deus tem para o outro vai ser para o outro. Independente do que Ele dá para um para outro, foque no que é seu, no que Deus tem para você, e aprenda a orar pelo próximo e ficar feliz quando ele está feliz. Ficar feliz sim de coração quando ele está prosperando, por ver Deus agindo na vida dele, vendo ele ser recompensada por Deus. Fica feliz. Isso é o papel de um crente verdadeiro e sincero. Ele se alegra com a alegria do outro. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Você lembra que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab? 3 meses na casa de Obed-edom? Abinadab ou Obed-edom? Que tipo de crente você é? 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab e não aconteceu absolutamente nada. 20 anos a arca ficou na casa dele e não mudou nada na vida de Abinadab, na casa de Abinadab. Tem crente que está há 20 anos na igreja e a vida é a mesma. O caráter é o mesmo. O comportamento é o mesmo. Não muda nada. E aí, é claro, não acontece nada que ele espera. Nenhum projeto se realiza, nenhuma bênção se concretiza. Por quê? Ele não muda em nada. Ele não se transforma em nada e quer que Deus transforma tudo na vida dele. 3 meses na casa de Obed-edom, e a Bíblia fala que Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Olha. E aí você vê, filho, tem crente que está uma vida na igreja, está com obras paradas na vida, sonhos parados. O crente chega 3 meses, já está esbanjando bênção e testemunho. Qual crente que você é? O crente Abinadab ou o crente Obed-edom? O crente que sabe lidar com as coisas de Deus, que preza, que valoriza, que honra as coisas de Deus, como Obed-edom, ou Abinadab, que não está nem aí para as coisas de Deus? Por que Abinadab não foi abençoado, filho? Abinadab e sua família se acostumaram com a arca na casa deles. Seus filhos cresceram vendo a arca ali, tornou-se uma coisa comum, normal. Esse aqui é o perigo. Tem muito crente assim, culto virou uma coisa normal. Está indo por obrigação, por costume. E aí hoje eu não vou, domingo tem outro, não é outro. Os cultos são diferentes. O que Deus, vamos falar, marcou para esse culto, só vai fazer nesse. Quem não veio, perdeu. No outro é outro plano, é outro projeto. E quem vem nesse e ficou indiferente, como ficou indiferente Abinadab e sua casa perante a arca do Senhor, também não vai receber nada do Senhor. Tem muito crente assim, filho. Está frequentando por religiosidade, por costume, por hábito. Não tem envolvimento. Começou o louvor, está só esperando acabar o louvor inicial, o pastor entrar, fazer a oração inicial, já entrar na palavra. Entrou a palavra, só está esperando acabar a palavra para recolher dízimos e ofertas, fazer mais uma oração, o pastor abençoar e ir embora. Está no louvor, está aí se segurando na cadeira, está viajando. A gente observa daqui. Crente Abinadab, a presença de Deus estava na casa dele, mas ele estava indiferente, se acostumou. Cuidado, filho. Cuidado, vê se você está desse jeito. Vem por hábito, por costume, para você tanto faz. Se hoje não der para vir, domingo tem outro mesmo, no outro domingo tem outro mesmo, não é por aí não. Tá? Igreja é um organismo vivo, em constante desenvolvimento, crescente. Se você observar os domingos, as mensagens, os cultos vão se completando. Por isso que muita gente está com a vida picada assim, ou não recebe todas as lições que Deus tem para dar. Não é tratado da forma que Deus quer tratar, gradualmente, em todas as áreas, cada culto uma coisa. Porque acha que é tudo igual, é só um culto. Não, é um culto de adoração. Nós viemos aqui para adorar a Deus. É para prestar culto a Deus. Para honrar o Senhor, não é para ser abençoado, não. A bênção de Deus vai ser resultado da nossa devoção a Ele. Se acostumaram, 20 anos nada aconteceu, porque se acostumaram, ficou algo normal, corriqueiro na vida deles, a arca lá na casa deles. Por que Abinadab não foi abençoado? Porque servir a Deus tornou-se um fardo na vida dele, uma obrigação. Meu Deus!
É um fardo para você culto, é um fardo para você ser obreiro na casa do Senhor, é por obrigação que você vem. Nós temos que rever, filhos, nosso conceito. 20 anos, nada aconteceu na vida daquele homem, nem na casa, 20 anos. Ele já recebeu a arca como um fardo. Ah, não é possível, agora eu vou ter que ficar com essa arca. Morreram 50.700 filisteus, agora sobrou para mim. Com certeza virou um fardo na vida dele. E ele não demonstrou gratidão nenhuma a Deus. Cuidado com o caso da ingratidão, viu? O crente Abinadab, vou falar para você, ele acha que Deus é obrigado a abençoá-lo porque ele vai nos cultos, é dizimista. Ele acha que é uma barganha, que é uma troca de serviço. E por isso não honra o Senhor, não tem prazer no Senhor. Tenha cuidado para não ficar assim, para não fazer desse jeito. O crente de verdade, ele sabe que só acordou mais uma vez porque Deus permitiu. Diga glória a Deus. O crente de verdade, ele honra o Senhor em tudo na vida dele. Ele honra o Senhor no pão com manteiga que ele come de manhã. No dia de trabalho cansativo, ele dá graças a Deus. Ele é grato porque está vivo, porque comeu, porque vestiu, porque a casa está lá. Não deixa de ser grato, filho. O crente Abinadab acha que Deus é obrigado. Nós temos que vir a Deus, a casa do Senhor, apenas para servi-lo, adorá-lo, reverenciá-lo, prestar culto, louvar e adorar, ouvir o que ele tem para falar e dar glória a Deus. Diga glória a Deus. Tem que aprender de novo, filho. 20 anos e uma vida parada. Obed-edom, 3 meses. Tudo mudou na vida e na casa dele. Olha lá o que fala o versículo 12, olha ali. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, o Deus o mesmo, a arca mesma. Todos os dois levitas, descendentes de Coate, todos os dois instruídos na mesma lei, na mesma palavra. Abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus, recebeu a arca com amor. Ele se sentiu privilegiado quando a arca entrou na casa dele. Não como Abinadab, um fardo, uma obrigação. Ele se sentiu privilegiado. Ele entendeu, essa arca podia estar em todo Israel e estar na minha casa. Ele teve prazer na arca do Senhor. Ele teve prazer de cuidar. Ele ofereceu o melhor desde o início. Ele amou, ele adorou, ele honrou. Ele falou: Senhor, eu me sinto honrado pelo Senhor. Se sentiu honrado por Deus, honrou a Deus, cuidando com amor das coisas de Deus, e por isso foi honrado por Deus. Está entendendo como que as coisas funcionam? Mas o crente quer ser honrado, para depois honrar. Por isso que em 3 meses, olha quanta coisa Deus fez. Obed-edom, quando viu a arca, ele viu a oportunidade de eu fazer o meu melhor para Deus. É uma honra que Deus está me dando, é um prazer. Vou dedicar todos os meus dias, o meu tempo para cuidar das coisas do Senhor da melhor forma, o meu melhor tempo, o melhor de mim. Qual crente você é? Um acomodado? Abinadab? Institucionalizado? Religioso? Ou adorador Obed-edom? Grato, que honra, que louva, que adora, que tem prazer, que cada culto é um culto novo, cada culto é uma alegria, cada dia é uma alegria. Qual você é? 20 anos no Abinadab, não aconteceu nada. 3 meses na casa de Obed-edom e as coisas aconteceram. Diga graças a Deus. Dê um louvor de palmas ao Senhor nosso Deus, amém? Glória a Deus.